Bom, gente, então de volta das férias, voltando aqui para os ambulatórios de regresso da residência de clínica médica, e duas pacientes atendidas. Uma delas a gente já faz segmento por conta do Marevan, e a gente já fez até um resumo aqui, já falei para vocês também, para poder dar uma olhada lá no vídeo que a gente fez sobre anticoagulação, tá? E essa paciente, ela estava fazendo uso de 40 mg de Marevan por semana. Ela estava usando 2 comprimidos no domingo e 1 comprimido nos demais dias. E ela está usando direitinho, porque ela já confirmou para a gente que está tomando. Em dezembro, estava 1,4 INR. Então, estava fora da faixa terapêutica, porque ela tem um FA, e essa FA dela é FA valvar. Ou seja, ela tem uma insuficiência mitral de moderada, importante, insuficiência mitral moderada, e uma estenose mitral também moderada, tá? Ela não tem indicação ainda de troca valvar, só que ela precisa realmente fazer anticoagulação porque ela tem um FA. Só que essa anticoagulação precisa ser feita com Marevan. E a gente já falou que tem que ficar o INR entre 2 e 3. Só que não é entre 2 e 3, é 2,5, meio para mais, meio para menos. Porque se a gente fica entre 2 e 3, sempre na cabeça 2 e 3, 2 e 3, às vezes fica 1,9, fica 2, aí depois cai para 1,9 e a gente, né, fica muito frágil. Então o ideal é que a gente fique realmente 2,5, foque o centro da meta. E aí ela estava com 1,4 em dezembro, e em janeiro subiu para 1,6, e a gente pediu para ela voltar agora, e voltou no último dia, acho que foi dia 3, né, que ela fez o INR, estava 1,7. Subiu? Subiu. Mas um mês depois, se eu subir 0,1 e ainda estando fora da faixa, vale a pena a gente aumentar um pouquinho a dose que ela usa do Marevan. E a dose, a gente já falou que a dose do Marevan, a gente tem que mexer na dose semanal. Não dá para simplesmente dobrar a dose e aumentar meio comprimido todo dia, porque a dose é logarítmica, então é acumulativa. Então essa dose aí pode dar um pipoco lá na frente. Então o que é que a gente precisa? A gente precisa aumentar 10 a 20% da dose semanal. Se ela está usando 40 mg por semana, 10% disso dá 4 mg e 20% dá 8. O que a gente fez? A gente aumentou em 5 mg, para que a gente faça o seguinte: no domingo 2, na quarta 2 e nos demais dias 1. E a gente pediu para que ela voltasse daqui a umas 2 semanas para poder reavaliar, ok? Então a gente já fez aqui o resumo, vale a pena depois, quem não viu, a gente dar uma olhada sobre isso, para poder fazer como é que é o controle e tudo mais direitinho, tá bom? A nossa segunda paciente, também a gente já acompanha, ela já faz um tempo, e é um quadro de IC, com fração de ejeção reduzida, que ela teve uma internação prévia aqui por um IC descompensado e um quadro de edema agudo de pulmão revertido. E aí a gente foi avaliar, ela tinha um ecocardiograma em 2020 com uma fração de ejeção de 31% e um déficit contrato segmentar. A gente já falou também aqui várias vezes que se um coração tem 3 coronárias principais e cada uma nutre um segmento do coração, e se um segmento do coração tem um déficit de contratilidade, ou seja, está contraindo menos do que os demais locais do coração, isso pode sugerir que a etiologia da insuficiência cardíaca seja realmente por isquemia, por falta de nutrição do vaso sanguíneo. Seja porque já isquemiou, já infartou e trocou o tecido muscular por tecido de fibrose, seja porque está isquemiando, e se ela contrai igual às outras células do coração, ela vai morrer mais cedo, então ela começa a economizar energia. Então a gente não sabe se já teve ou se terá, mas sabe que provavelmente é isso. E a gente pediu um novo ecocardiograma para ela em relação à última consulta dela, e a fração de ejeção não mudou. Por mais que a gente estivesse fazendo terapia para IC, otimizado, com carvedilol, dose máxima, enalapril, dose máxima, espironolactona, dose máxima, e parece que ela está usando direitinho, a fração de ejeção não subiu, ou seja, não houve um remodelamento reverso do coração. A gente precisa realmente manter a terapia medicamentosa dela, mas também precisa saber qual é a etiologia da IC, porque de nada adianta se tiver uma isquemia, nutrindo pouco lá o músculo ventricular dela, e tá com isso, e a gente está fazendo terapia para IC, e chegando pouco oxigênio, poucos nutrientes. Então, como tinha um déficit contrato segmentar antes, a gente pediu um ecocardiograma, até porque a principal causa etiológica de IC é a isquemia. Então, a gente precisa afastar. A gente precisa saber se é uma miocardiopatia isquêmica versus não isquêmica. E aí, o que aconteceu? Ela fez o cateterismo, não saiu laudo ainda, mas a gente já viu que não tem nada, coronárias muito boas. Então, se não tem coronária, a gente precisa avaliar outra causa etiológica. Precisa manter a terapia para IC. Só que o que acontece? Ela tem, no eletrocardiograma, o que é que tinha, que a gente viu? Lembra? Sobrecarga de ventrículo esquerdo. E ela é hipertensa como histórico, né? Antecedente pessoal patológico dela. Agora ela estava com a pressão um pouco mais baixa, porque inclusive depois de um tempo, aí você passa da fase concêntrica da hipertrofia para a fase excêntrica, você começa a dilatar. Quando começa a dilatar, significa que os miócitos já estão sendo substituídos por fibroblastos, fibrócitos. Então você começa a substituir tecido muscular por fibrose. Fibrose contrai? Aí você começa realmente a perder
força de contração, você começa a ter insuficiência cardíaca de toda forma, entende? Tá? Então, provavelmente, a causa etiológica dela realmente deve ser por isquemia. Por isquemia não, por isquemia a gente afastou, por hipertensão. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter a terapia medicamentosa otimizada. Só que o caso dela foi interessante também, porque ela chegou aqui com pressão quanto? Estava 79 por 60, né? A última vez que a gente verificou, estava quanto? Nessa última foi 79 por 60, né? Mas vocês verificaram antes, estava 7 por 5, enfim, ela estava tendendo a hipotensão. Só que tem que lembrar que hipotensão é 9 por 6. 9 de sistólica, 6 de diastólica, né? 90 por 60. Beleza. Só que pacientes mais idosos, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado também, mas ela é bem miudinha, né? A pressão dela não deve ser tão alta assim. Só que a gente tem que também pensar que é uma paciente hipertensa de longa data, que já deve ter um remodelamento dos vasos cervicais e tudo mais. A gente precisa ter um cuidado maior também com hipotensão, mesmo que assintomática. Então é muito tênue essa linha do quadro dela. Tá? Então o que é que a gente fez? Por mais que ela estivesse assintomática do ponto de vista da hipotensão e tudo mais, valeria a pena a gente reduzir a dose de enalapril. Então a gente manteve o carvedilol, ela não tinha sinal de congestão, muito pelo contrário, parecia estar até mais seca do que deveria. Apesar de não estar fazendo uso de furosemida, a gente reduziu um pouquinho a dose de enalapril, segurou a espironolactona, que não tinha alteração de potássio, o potássio nem veio, né, mas tinha creatinina normal, apesar da relação ureia-creatinina estar um pouquinho mais aumentada, tá? Então é isso. O que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber a causa etiológica. Existe alguma coisa que a gente possa fazer para que reverta o quadro da IC dela? Sim. Ou seja, ela tem alguma coisa na artéria coronária que a gente precisa mexer. Ótimo, vamos fazer uma revascularização, vamos fazer uma angioplastia e ver se ela consegue remodelar o coração. Não tem nada para fazer do ponto de vista coronário. Então, o que é que a gente precisa fazer? Manter a terapia para IC, a terapia sindrômica para IC, e acompanhar para que ela seja seguida. Uma outra coisa importante também dela, que a gente já falou aqui também um pouco, é que ela tem uma insuficiência mitral moderada, que provavelmente é secundária à dilatação do ventrículo esquerdo. A gente falou. Ora, ela tem um sopro, né? O sopro sistólico é no foco mitral, principalmente, tá? E aí o que acontece? Imagine essa sala. Nessa sala tem umas paredes e tem uma porta. A parede está colada na porta pelo arco da porta. Se porventura a parede dilata, as paredes da sala dilatam, o arco da porta vai dilatar também, mas a porta não é parede. O que é que vai acontecer com a porta? Vai ficar no mesmo lugar. Não é assim? Então o que é que vai acontecer? Houve uma dilatação da sala, dilatação das paredes, mas a porta ficou do mesmo tamanho. O que é que vai acontecer? Vai acontecer um espaço entre a parede e a porta. Isso é uma insuficiência mitral secundária. Ou seja, a mitral está colada na parede do ventrículo. O ventrículo dilatou. O que é que vai acontecer? Assim, ó, deixa eu botar aqui. Assim, ó, tá aqui a mitral na parede do VE. Aí o VE tá aqui, a mitral tá fazendo isso, né? Aqui, assim. Beleza. Aí dilatou. O que é que vai acontecer? Ficou insuficiente. Mas ficou insuficiente por problema na válvula? Não. Ficou insuficiente por problema da dilatação ventricular. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso remodelar o ventrículo para que ele volte ao normal. Não necessariamente uma troca da válvula vai resolver o problema, porque o ventrículo está dilatado, vai complicar tudo de novo. Agora, se eu fosse fazer, por exemplo, já uma cirurgia cardíaca para revascularizar o miocárdio dela, e de repente, não, tem uma insuficiência mitral moderada, é importante. Aí mexe, porque você já vai abrir o coração dela de toda forma, aí de toda forma já troca a válvula dela. Você vai entender? Tá? Então, um caso de segmento por fibrilação atrial valvar, que precisa realmente fazer anticoagulação apenas com Marevan, e um outro caso de uma IC não isquêmica, com fração de ejeção bem reduzida, a gente precisa estar com a terapia medicamentosa otimizada para que ela fique até sem sintomas, que ela já estava sem sintomas, né? Não tinha ortopnea, não tinha dispneia paroxística noturna, esse é o objetivo. Diminuir mortalidade, que ela está bem, e diminuir morbidade também, né? Show de bola. Valeu, gente.